Oi, começa agora o Check-in. No programa de hoje nós vamos falar sobre o idioma espanhol. Essa é a língua irmã do português e as suas variações nos mais de 21 países em que é falada. Aqui no estúdio com a gente a Rafaela Pereira, que já esteve na Espanha, e a Fernanda Vecchi, que esteve no Chile. Não saia daí! Willkommen in meinem Land. Bienvenido a mi país. Welcome to my country. Bem-vindo ao meu país. O ouvido do gaúcho é acostumado ao idioma espanhol, como países como Uruguai e Argentina bem na nossa fronteira. Agora você vai conhecer algumas curiosidades sobre essa língua. O espanhol vem do latim vulgar. Era originalmente chamado de castelhano ou língua castelhana por causa do reino de Castilla. Quando a Espanha surgiu, o idioma foi unificado, mas ainda hoje existem variações, como o próprio castelhano, o galego, o basco e o catalão. No mundo, 21 países têm o espanhol como língua oficial. Mais de 400 milhões de pessoas falam espanhol. Ele é o terceiro idioma mais falado no mundo, perdendo apenas para o inglês e o mandarim. 100 milhões de pessoas têm o espanhol como segundo idioma. No Brasil, 6 milhões de pessoas falam espanhol, e a língua ainda é considerada uma das mais bonitas para serem cantadas. Como vocês viram, o espanhol é uma língua meio difícil de ser falada pelas variações. Por que vocês estudam esse idioma? Bom, eu, na verdade, o idioma surgiu na minha vida porque eu sempre quis fazer um intercâmbio. E aí um dia eu recebi uma ligação aqui da Fevale, uma menina que disse assim, amanhã vai chegar 2 chilenos e a gente está procurando padrinhos para eles. Tu pode hospedar? E eu disse assim, bora, né? Bora viver essa experiência. E eu falava, assim, muito pouco, aquele portunhol, assim, de viajar aqui no Uruguai, na Argentina. Nunca pensei, assim, que tinha vindo para ficar, até porque a partir disso começou a surgir o Chile na minha vida. Mas o espanhol é uma língua muito difícil. Não difícil pra gente porque fala português, mas pelas variações mesmo. Vocês sofreram algo nesse sentido, falando uma palavra errada em alguns países? Eu acho que isso não. O pessoal muitas vezes é compreensivo, assim como quem vem de fora aqui, a gente tem uma certa paciência para entender, para interpretar, às vezes os sinais, mas eu não tive dificuldade quanto a isso na Espanha. Foi bem tranquilo, porque meu espanhol é mais mexicano, mesmo eu tendo tido professores espanhóis com sotaque argentino, mas foi mais pelo contato que eu tive com intercambistas que o meu acento foi mudando. Mas na Espanha, claro, tem muitas coisas que fica mais complicado para entender, mas com paciência a gente consegue. Pelo que eu escutei, eu achei o sotaque do Chile mais pesado e o espanhol mais claro, assim. O que vocês perceberam? Tem várias variações, do chileno para o mexicano, para o espanhol. Eles têm, e uma coisa interessante é que a gente acaba, depois de estar em contato com a língua, falando as coisas, por exemplo, acento. Acento é uma palavra em espanhol, não é uma palavra em português. Eu pensei isso também. É o sotaque, e a gente acaba ficando com essas influências na língua. Eu, por exemplo, quando eu cheguei no Chile, eu não cheguei a estudar, não deu tempo. Vou fazer um intercâmbio e fui. Em 3 semanas eu já estava trabalhando bem, assim, com espanhol, me virando. Mas um exemplo, assim, engraçado que eu vi lá foi dizer, que pessoa esquisita, por exemplo, esquisita para eles é uma coisa, né, uma comida gostosa. Né? E aí todo mundo me olhava assim, por que será que ela tá chamando aquela pessoa de esquisita? Então tinha algumas variações assim que eram interessantes de assim. Os falsos amigos, né? Mas por que você quis ir para a Espanha, Rafa? Eu tive algumas opções para o meu curso. Eu queria, na verdade, o México, mas não era uma opção de convênio entre a Fevale. Então, das opções que eu tinha, eu escolhi a Espanha por estar na Europa. Pensei, mais desenvolvida, área da saúde,
E também para poder viajar mais, né? Para poder conhecer outros lugares. Isso eu acho que é uma coisa que as pessoas comentam muito quando elas vão para a Europa, porque é muito fácil viajar de um país para outro lá. Sim, com o dinheiro, que aqui a gente vai até a metade do país, com um voo, lá tu visita vários países. Sai muito barato, o acesso é mais fácil, tem os voos mais baratos, trem, ônibus inclusive, porque é tudo muito próximo, né? Sim, é bem um ladinho do outro. Sim. E na questão do Chile, tu também conseguiu viajar para outros países ali em volta? Na verdade, eu me surpreendi muito com o Chile quando eu fui. Eu não imaginava que era um país tão bonito, de natureza assim, tão paradisíaca. E o Chile, ele é interessante que ele é vários países. Eu tinha vários intercambistas comigo, mas, por exemplo, assim, tu vai do sul ao norte, tu pega todo tipo de clima e todo tipo de cultura, porque se diferencia muito a cultura do sul pro norte, assim. Então, no norte tu pega praias belíssimas e no sul tu pega aquela natureza que são vulcões, que são neve. Eu consegui viajar bastante, assim, porque lá, assim, nos feriados viajei bastante. Conheci e me surpreendi muito. E que cidade tu foi pra lá? Eu fui pra Valdívia e na época eu não sabia nem onde ficava no mapa. Eu saí daqui, eles aqui na verdade sabem. Eu saí daqui, assim, Valdívia é pra lá que eu vou e me surpreendeu, uma cidade belíssima, moraria lá, até nostalgicamente falo sobre ela. Mas dizem que tem algumas partes do Chile que são muito parecidas aqui com a região do Vale dos Sinos, porque também foi de colonização alemã. Isso também tem nessa cidade? Sim, a Valdívia ali, Villa Rica, que eles chamam, são cidades assim muito parecidas a Gramado, a Canela, a nossa Serra Gaúcha. As cidades assim, fica próximo a Bariloche, próximo à Patagônia, ali entre Argentina e Chile. Se parece bastante com a nossa Serra Gaúcha, mas muito bonito. A Espanha também tem essa diferença de clima, né? Sim, eu morei na praia. Apesar de não gostar de praia, lá eu aprendi a gostar, porque eu morava de frente para o mar. Sevilha? Não, em Cádiz. Cádiz. Dá umas 2 horas de Sevilha. E é uma ilha que tem aproximadamente 3.000 anos. Nossa. Então é história pura aquele local. E realmente tem muita diferença do norte para o sul, que é onde eu estava. E o calor foi uma coisa que eu pensei, não, o Brasil é o lugar mais quente que tem na face da Terra. Não, lá o verão europeu, assim, é pra matar. Mas é diferente o calor daqui de lá pra lá também, porque aqui é mais úmido? Mas onde eu tava era úmido, por causa da praia e tal. Mas outras partes da Espanha, Sevilha, por exemplo, é um lugar, assim, que eu cheguei a pegar 48 graus. Nossa, é difícil de acreditar. Mesmo a gente vendo lá a temperatura, a gente sofrendo com o calor, quando olha, dá mais calor ainda. É um clima interessante. Gurias, a gente vai chamar um intervalo rapidinho e depois a gente volta para conversar. Nós vamos para um rápido intervalo e em seguida você vai conhecer a história de um professor da Escola de Aplicação da Fevale, que é argentino e veio morar no Brasil. Não saia daí! Oi, nós estamos de volta com o Check-in. E agora você vai conhecer o professor Hernan Sanches, que dá aulas de espanhol na Escola de Aplicação da Fevale. Dá uma olhada. Há 17 anos atrás eu conheci uma menina brasileira lá na Argentina. Ela foi estudar na minha cidade, La Plata, lá na Argentina. Acabamos namorando, acabamos casando. Foi o motivo pelo qual, há 15 anos atrás, eu vim para o Brasil. Eu vim por 6 meses, tá? Há 15 anos que estou. As voltas da vida me levaram a ser professor. Eu nunca imaginei que poderia ser professor, na boa. Na verdade, na Argentina eu era jornalista, utilizei meu idioma como uma ferramenta, na verdade. Tive que estudar, né? Ou seja, claro, não apenas com o que tu vives no dia a dia, com o que tu é forçado a falar, porque tem que conviver, tem que te comunicar, tem que te fazer entender. Barreira foi porque na universidade as dificuldades do portunhol, né? Na universidade eu precisava saber o português, né? Isso me forçou a querer aprender mais, a ir além. Mas no início foi muito difícil.
O primeiro ano sempre é mais complicado, né? Os falsos cognatos, falsos amigos. Algumas é só pelo significado, outras pela entonação que tu dá numa palavra. A famosa correr. No espanhol existe correr, né? Que é andar rápido, e correr, que se escreve com um G e não com dois R's. Então, a pronúncia do português dos dois R's corresponderia a outra letra no espanhol, que seria talvez o G, né? Então, ou J, dependendo da palavra. E correr, assim como estamos pronunciando, correr em espanhol tem outro significado, né? Que é um modo muito vulgar de fazer sexo. A gurizada às vezes gosta, quer saber esse tipo de coisas, e é bom alertar. Tá, meu amigo, se tu vai dizer que tu gostas de sair a correr no parque, só não fala correr, pronuncia correr. Os dois R's têm um som bem diferente do português. Micro-ônibus em espanhol, né? Vem, professor, como você diz micro-ônibus em espanhol? Eu já sei aonde eles querem chegar, né? Só que não é em todo país que se fala o que eles querem que eu fale. A língua espanhola é muito ampla, né? Só de forma oficial é falada em 21 países, de modo oficial. Aí tu tens outros países que é a segunda língua, né? Nos Estados Unidos, só nos Estados Unidos, tu tens mais de 40 milhões de pessoas que só falam espanhol. Na Espanha tu tens o castelhano, tu tens o catalão, tu tens o euskera. Na América Latina, né? Nós falamos, na verdade, nós chamamos castelhano. O que acontece muito seguido, que tem pessoas que querem ir estudar na Espanha, né? E aí diz, vou fazer um curso de espanhol na Espanha. Bacana, onde tu vai? Barcelona. Vá, meu velho, desculpa te falar, mas em Barcelona que tu vai aprender vai ser o catalão. Tem muitos países que falam espanhol. Dentro de cada país tu já tens diferenças. Imagina de um país para o outro. Desde as palavras até pelo sotaque, né? O jeito que tu tens de falar. E isso faz a riqueza de um idioma, né? Isso é a maravilha de uma língua. Eu sou apaixonado por isso, né? A raiz, por que tem essas diferenças? De onde vem, né? Como que eu fui professor, na verdade, né? Ou seja, foi por um acaso. Mas não por um acaso que eu ainda continuo sendo professor. Eu amo o que eu faço, adoro. Eu descobri que é a minha profissão, a educação. Adoro isso, sim. Vocês conheciam o professor Hernan já? Sim. Sim, eu conheci porque eu me formei na escola de aplicação, né? Então, na verdade, desde lá que vem meu interesse pelo espanhol. Acabei fugindo um pouco do inglês e fui pro espanhol. Mas tu riu ali na hora que ele falou a diferença do espanhol da Espanha. Tu encontrou isso lá? Cada lugar, cada país, assim, tem uma outra diferença. E eu morei com mexicanas lá. Então, o meu espanhol foi mais pro mexicano. E a gente conversava bastante das diferenças, o que uma coisa significa no espanhol mexicano, outra no espanhol da Espanha, e algumas coisas que eu conhecia aqui do Uruguai, Argentina, que muda bastante, assim, a mesma palavra tem, às vezes, até outro significado. Sim, isso até em outras regiões do Brasil não adianta, né? Sim. O planeta é muito grande, muitos países. É verdade. E pra ti, Fernanda? Eu conheci o professor Hernan porque ele foi orientador de uma amiga que veio fazer uma prática na escola de aplicação. Ela foi dar algumas aulas de espanhol. Ela é chilena, estava no mestrado na Espanha. Mas no meu grupo de intercambistas tinha mexicanos, colombianos, alguns panamenhos, e eles tinham alguns espanhóis, e eles tinham dificuldade de se comunicar, até porque eles têm os chilenismos, eles chamam os carabatos, as palavras eram diferentes de um país para o outro, então eles ficavam assim se olhando. Aí como eu aprendi um pouco com cada um, eu ia traduzindo. Ele quis dizer tal coisa. Já estava, mas assim, principalmente no Chile para o México já existia uma diferença horrenda, assim, de como eles se comunicavam. O legal foi que tu estava aprendendo lá e tu acabou ensinando eles também, né? Sim, a gente fazia essa troca de tanto eu aprendi um pouco de cada país. Então eu digo assim, eu já sei me comunicar assim, onde eu for, porque que nem lá os mexicanos falam wey, lá eles falam weon e eles não se... Foi bem bacana, E assim. Agora a gente vai mostrar para vocês uma matéria com o professor Marçal, que ele viveu na fronteira do Uruguai. Dá uma olhadinha. Eu nasci em Bagé,
que é, bom, capital, né, América Latina, né, Bagé é uma espécie, como diz o Fernando Veríssimo, Bagé é uma espécie de Paris sem metrô, né, então fica bem na fronteira, né, então eu cresci num lugar onde eu pegava a bicicleta e ia para o Uruguai. Não é só uma questão de idioma, mas um próprio jeito de pensar. Então eu vejo esses avatares como o Mujica falando, digo, tá, esse cara entende onde eu nasci, que é Brasil. Porque a gente crescendo na fronteira, a gente acaba não se preocupando muito com isso, porque a comunicação ocorre no dia a dia. Tipo, não é que nem, vou estudar inglês porque eu vou para os Estados Unidos. Tu não sabe se as pessoas vão me entender ou se eu vou entender as pessoas. Se tu fala com ele todos os dias, tu não tem medo de não poder falar, te comunicar. Então tu não estuda. Mas nós entendemos um pouco melhor. E se for para o sul, da metade sul, Santa Maria para baixo, né, Pelotas, Bagé, Uruguaiana, é muito mais do que aqui, por exemplo, no Vale do Paranhama. E aí, esse cara chegou um bom, jogava bem ele. E aí, mas nunca tinha ido para o Uruguai, não sabia falar espanhol, cara de Porto Alegre. E aí ele chegou e fazendo uma pose bárbara, e ele era um bom jogador, e os uruguaios começaram a ficar bravos, né, com ele. E aí uma hora deu um balão lá, a bola caiu lá longe, e ele disse, Usted, pega a abuela. E o cara disse, tá, minha avó não está aqui. O espanhol colombiano, ele é mais cantado, não tem nem dúvida. O espanhol uruguaio, o argentino também. Agora, se tu for, mesmo na Argentina tem diferença, né? Então, agora, quanto mais para cima, peruano, colombiano, os espanhóis são mais cantados, assim. Eles são mais malemolentes, assim. É linda, a sonoridade linda, bem diferente. E no México, bastante diferente. Ou na Costa Rica. Tipo, a palavra carro, eu desisti em algum momento. Eu não sei mais, né? Então eu falo carro hoje. Porque num é coche, no outro é voiture, no outro é carro. Aí, bom, é carro. O que é esse carro? Carro. Tá. Porque o espanhol não é uma língua. É uma comunidade, né? É uma dimensão, né, da linguística. Eu gosto especialmente de xingar em espanhol. Porque é sonoro. Por exemplo, quando um portenho xinga, ele xinga de um jeito muito mais profissional, sabe? Ah, que merda! Sabe? Aquilo vem rascado, aquilo vem lindo, sabe? Eu acho aquilo absolutamente encantador. Nós não somos europeus, graças a Deus. O que nós somos é outra coisa. Nós somos índios, tá? É isso que aconteceu aqui. E esses caras, os argentinos, os chilenos, os bolivianos, os colombianos, os mexicanos, os costarriquenhos, eles perceberam isso. O Brasil não. Ser latino-americano é ser pobre, é a primeira coisa. Mesmo os ricos são pobres. Porque o nosso rico é mais pobre que qualquer um lá. As pessoas aqui não se dão conta, mas elas se ajudam. Então, quando um dia acontecer uma coisa ruim contigo, tu vai ter uma família para onde voltar. Isso não acontece na Europa, por exemplo. Nós nos importamos um pouco mais com as outras pessoas, por quê? Porque nós somos pobres, né? E agora eu estou bem, mas eu sei que estou no risco todo o tempo, né? Então eu vou compreender melhor a situação ruim da outra pessoa. Claro, eu não estou idealizando, eu não estou com isso dizendo que não tem problemas, que tudo é maravilhoso aqui, não é isso. Mas nós temos essa maior facilidade a ter empatia com o outro. Isso existe. Isso a gente vê direto na América Latina e no Brasil também. Eu acho, e a gente já comentou em muitos programas anteriores, que essa questão de família existe muito forte lá fora. E o latino-americano realmente, uma vez comentaram comigo que latinos-americanos em geral são muito sentimentais. Vocês concordam com o que o professor disse? Sim, eu noto muito pela recepção que eu tive lá na Espanha. Que, na verdade, eu não tive uma recepção, eu não fui acolhida. Na universidade foi muito difícil, eu fiquei mais de um mês sem ninguém olhar para minha cara. Uma turma de 120, 130 pessoas e eu, aquela única intercambista, sozinha, tentando me comunicar para pedir material, porque nem matrícula eles estavam conseguindo fazer, minha. Ah, que chato isso, hein? Foi bem difícil. Então, o momento que eu me senti acolhida foi quando eu comecei a fazer minhas práticas no hospital. Então, não sei se os pacientes ficaram sensibilizados, eles me acolheram de uma forma assim que foi mágica. Era a equipe de enfermagem como um todo, mas o lugar que eu me senti em casa na Espanha era dentro do hospital. É bem a tua área também, né? Sim. Não adianta, tu cria um contato com o teu paciente, eu acredito pelo menos. Não, e ir em casa de paciente, tanto que
quem me levou para o aeroporto quando eu fui embora foi a familiar de uma paciente. Ainda tenho coisas na casa dela, por sinal, porque não coube tudo na mala. Ai, gente, que bonito isso. Mas para ti, Fernanda, tu teve uma recepção? Como foi lá no Chile? Foi bem diferente, assim, isso que eu notei da América Latina de vez, assim. Eu fui muito bem recebida. Eu tenho muitos voos, muitas vós, muitos amigos, muitas famílias. Eu poderia prolongar meu sobrenome em várias vezes, assim, porque eu deixei muita gente lá. Bom, no último dia eu tive uma festa de despedida, assim, que lotou uma boate. Era, assim, uma coisa incrível. Como eu fui bem recebida. Eu ainda disse pra minha mãe, eu tô me sentindo em casa aqui. Porque no primeiro dia já me levaram para tomar café, já fizeram toda uma integração, já levaram para conhecer toda a cidade. É um acolhimento, assim, incrível. O povo latino tá de parabéns. Mas eu acho que, como o professor disse, tem tanta mistura, tem tanta coisa aqui que torna a América Latina um lugar muito bonito e muito diferencial também, né? Sim, eu sou apaixonada pela América Latina, assim, por todos os lugares que eu estive, como eu fui acolhida, como eles tinham, assim, queriam me mostrar o quanto o país deles era bom, o quanto a comida deles era boa, o quanto, sabe, isso era muito bacana. Isso foi a coisa que eu mais senti, porque como aqui eu acolhi vários intercambistas acredito que bem, porque eles continuam falando comigo e chamam minha família, assim, de mãe, pai, vô e vó. Eu, de certa forma, tinha essa expectativa lá e não aconteceu. Isso foi um pouco frustrante, assim, ainda mais que eu nunca tive problema de relacionamento. Então, achei que eu ia chegar lá e ia ter todos os amigos do mundo, mas não foi assim. Mas são coisas que a gente aprende, né? Para o crescimento pessoal é ótimo. Eu queria agradecer a presença de vocês no programa hoje, gurias. Obrigada. E o check-in fica por aqui. Mas você pode conferir todos os nossos programas no nosso canal do YouTube e curtir novidades na nossa página do Facebook. Até a próxima. Tchau! Willkommen in meinem Land. Bienvenido a mi país. Welcome to my country. Bem-vindo ao meu país.